Fala, rapaziada que acompanha o canal MC Vasco Play. Domingo, depois de semifinal contra o Flamengo, ressaca depois de uma derrota chata, né? Mais uma derrota contra o Doída. Flamengo. Doída, essa é a palavra. Vamos fazer uma análise do que foi o desempenho do Vasco ao longo desse Campeonato Carioca. Se a gente pode levar algo de positivo ao longo da temporada. Ao longo desse vídeo a gente vai abordar também o que foi o desempenho em Taça Guanabara, toda a questão de dificuldade para se classificar, se foi positivo aquele começo de campeonato usando o time alternativo, se a gente consegue trazer algo daquele time. E para mim, comigo aqui para acompanhar, para comentar sobre esse campeonato carioca, está o Thiago. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Ressaquinha, né, cara? Ninguém queria estar aqui dessa maneira. Vamos ficar em uns 20 dias de férias desse time do Vasco. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Mas sei que a gente está aqui para gravar esse vídeo para vocês, para comentar sobre esse Carioca do Vascão. E já pedi para vocês se inscreverem no canal para continuarem acompanhando aí nosso conteúdo. Já ativa o sininho para não perder as notificações, as lives e todos os vídeos que a gente vai postar vídeo todo dia aí com esses conteúdos diferenciados e vamos para cima, puxar aqui a escalação do campeonato para a gente falar um pouquinho dessa Taça Guanabara, Gustavo. E aí? A tabela, né? O Vasco começou os 4 primeiros jogos jogando com o time alternativo, né? 4 ou os 3 primeiros? Acho que foi Acho que foram os 3, não? Então, eu sei que o Vasco conseguiu a façanha de todos os jogos que jogou com o time alternativo empatar todos, né? Empatar todos, foi. Levando em comparação com os outros clubes de maior investimento, talvez o Vasco tenha a vantagem de não ter perdido, né? Mas foi uma tabela assim que ajudou o Vasco no começo do campeonato. Chegou a enfrentar o Bangu, que foi o lanterna, o Bangu que terminou o campeonato com 4 pontos, conseguiu um pontinho contra o Vasco. E esses pontos que o Vasco perdeu contra o Bangu fizeram falta ali na frente, né? Talvez se o Jair tivesse feito aquele gol de pênalti contra o Bangu, o Vasco não enfrentaria o Flamengo logo na semifinal, talvez enfrentaria o Volta Redonda e a gente teria um Vasco Flamengo na final. Não sei se mudaria alguma coisa, eu acho que boa parte da torcida não tem esperança de que seria diferente, né? Mas ao longo da Taça Guanabara, o Vasco não conseguiu deslanchar, não, né? Eu acho que pesou muito o desempenho do Vasco nos clássicos, contra o Flamengo e contra o Fluminense, principalmente, né, Thiago? Cara, com certeza. Eu acho que o clássico contra o Fluminense ele foi primordial para botar a gente com os pés no chão em relação ao time principal, para ver que o time titular não estava nem perto do que a gente gostaria e talvez nem o Carille gostaria que o time tivesse daquela forma. Foi o desempenho que durou ali 1 minuto e meio no máximo de bom futebol e logo depois se esvaiu completamente. O Vasco desmoronou, não conseguia jogar contra o Fluminense, um Fluminense que na época, não sei se vocês se recordam, estava em crise, digamos assim, né? Vinha oscilando muito no campeonato, o Mano Menezes estava sendo Ressuscitou o contestado, Fluminense, né? o Vasco literalmente ressuscitou o Fluminense, que hoje está encaminhando praticamente agora, são 5 horas, né? Daqui a pouco vai começar o jogo, né? Se eu não me engano, não sei se já começou, que já está praticamente encaminhando sua vaga para a final. Um Fluminense que na época estava em 11º, então, o jogo contra o Flamengo nem se fala, né, cara? Elas se vão. Já perdi até a conta, 9, 10 jogos sem vencer do rival. Eu acho que o Campeonato Carioca, até introduzindo essa. O Vasco está introduzindo essa discussão aqui. O Vasco soma ali 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Contando com as 2 da semifinal. O Vasco perdeu 2 vezes. E a gente tem 2 caminhos para levar essa análise do Campeonato Carioca, eu acredito. Você tem a análise laboratorial, digamos assim, daquela coisa mais fria, de que o Campeonato Carioca é um campeonato que não te dá premiação, de que não te dá nenhuma vantagem, além de você desgastar os seus jogadores titulares, mas o Vasco não conseguiu nem definir o que é um time titular. O Carille não conseguiu definir o que é o principal dele para testar alguma coisa de diferente. Então, quando você chegou no ápice do time, você não conseguia fazer mudanças porque ele estava testando o time principal. O Vasco jogou boa parte do campeonato na verdade, o Vasco iniciou o campeonato com o time alternativo, que nem você citou, e depois ele testou, e depois ele foi introduzindo os jogadores com uma formação que ele não gostava. Foi uma coisa Era sem totalmente pontas. exatamente sem pontas, 3 volantes, é uma coisa que não é muito do costume do treinador. A gente não está nem entrando aqui no mérito se o treinador é bom ou ruim, a gente está falando sobre o grosso ali do jogo. E foi aquilo, quando ele conseguiu dar uma cara, o campeonato já estava na sua fase final, que era para ele levar o campeonato a sério. Então, eu acho que você tem essa análise e a análise do campeonato pelo campeonato mesmo, para você ganhar, que já faz muito tempo que o Vasco não se encontra numa final de campeonato estadual.
E desde 2016 que a gente não levanta a taça. Então o torcedor quer essa emoção. E você vê um Vasco sem forças para isso, o Vasco que não consegue lutar hoje contra o seu maior rival, o Vasco que não consegue hoje, sei lá, ter força para se classificar em terceiro, digamos assim, era só o Vasco ter feito mais um gol contra o Botafogo, fazer essa força, não conseguiu. Enfim, são diversas coisas que influenciam, cara, e não tem muito o que falar, Gustavo. É isso, cara. Cara, você falou sobre isso da dificuldade do Vasco de manter um desempenho bom durante a maior parte do jogo, né? Você citou o Fluminense, onde o Vasco conseguiu por 5 minutos um bom desempenho, com o Flamengo também aconteceu isso, conseguiu jogar só um tempo. Eu acho que é isso que talvez que a gente leve como característica no Carioca, e pelo menos o Carille identificou isso, já citou isso algumas vezes na coletiva, que o Vasco precisa trabalhar essa parte emocional, a partir do momento que as coisas vão mudando durante o jogo, o adversário vai crescendo, o Vasco leva algum gol, o time desmorona psicologicamente, assim. É um time também, e isso o Carille não quis assumir, né? Ele já foi perguntado diversas vezes nas coletivas sobre a questão física do Vasco. Mas eu confesso que, comparando com os nossos adversários aí, principalmente adversários de Série A, né? Flamengo, Fluminense, eu achei muito discrepante a questão física também. Concorda? Cara, concordo, assim, não tem como discordar disso, e faz muita diferença a postura do Vasco nos jogos, né? No jogo contra o Fluminense foi uma coisa do tipo, o Vasco fez o gol, não teve forças para continuar atacando o Fluminense, correu atrás da bola o jogo todo. Contra o Flamengo, foi aquilo, competiu, teve vontade, no que já é uns 25 primeiros minutos, né? Vamos caracterizar assim, de muita intensidade do jogo, um jogo muito nervoso, empurra, então já desgasta. E quando você vê o Flamengo tomando as rédeas da partida a partir daí, você vê um Vasco que só se desgasta mais, correndo atrás da bola. A tendência é que o time que corre atrás da bola perca muito mais vigor e mais rápido do que o time que está com a bola. Então, se você for jogar ali do 0-0, se os dois times não tivessem a bola, o Vasco, eu acho que já se cansaria mais rápido, o Vasco tem um vigor físico pior do que a equipe do Flamengo no geral. Eu acho que se você dá essas condições que foram as condições da partida no jogo, o Vasco vai se cansar muito mais rápido. E aí desmorona, e você entra nas questões que a gente vem conversando no pré-jogo, nos pós-jogos aí, né, nas lives, que é desse senhor aqui mudar o time muito devagar, ou mexer no time e não mudar a estrutura, ele muda peça por peça e a estrutura continua a mesma. Então você não dá uma cara nova para a equipe, sabe? O que você acha disso? Eu queria saber de você, porque é uma coisa que me irrita muito. Você tá precisando ganhar o jogo e você mexer, botar o Cocão e o Hugo Moura, que a gente falou que é uma dupla de volante super pesada. O que tu acha disso, cara? Eu não venho gostando muito das opções do Carille para mudar a equipe. Eu também acho que essa questão ele ainda está conhecendo um pouco dos jogadores, né? Nessa reta final, com a chegada do Garré, do próprio Lloyd. Eu acho que o Lloyd até agora não rendeu. Eu acho que durante esses 20 dias o Carille tem que entender o que pode pedir do jogador, o que a gente pode esperar do jogador. Eu acho que ele ainda não sabe muito bem as peças que ele tem no banco, assim, o que elas podem entregar. E é preocupante depois de todo um campeonato carioca. E aí a gente leva isso para a pergunta final do vídeo. O que a gente leva de positivo do campeonato carioca para o restante da temporada? Porque, como você disse no início, o campeonato carioca seria como um laboratório para o Vasco, né? Testar, encontrar uma formação, encontrar jogadores ali, surpresas. Talvez acho que o Lucas Freitas tenha sido essa surpresa em boa parte do campeonato, mas nesse jogo contra o Flamengo já assustou, porque ele foi muito mal. Então, vou perguntar para você, a pergunta do vídeo. O que o Vasco leva de positivo do Campeonato Carioca para o restante da temporada? E outra, você acha que o Vasco encontrou uma espinha dorsal durante esse Campeonato Carioca? O Vasco tem jogadores ali, já tem um time titular assim desenhado para você? Cara, é a pergunta de R$ 1 milhão, né, cara? Eu acho que assim, eu acho que não tem como você levar muita coisa desse campeonato estadual para frente. Eu acho que as coisas foram tomando forma logo nesse final que chegaram as peças, a gente comentou, chegaram as peças, então você consegue dar para o Carille ali agora uma margem de avaliação para o trabalho dele, mas eu acho que ainda é muito cedo para tipo, você pensar em levar alguma coisa. Já entrando na pergunta da espinha dorsal, eu acho que a gente está arrumando uma espinha dorsal agora, que eu gostei do Nuno,
da personalidade, fez gol no Clássico, apesar de não ter feito também uma partida brilhante, mas também não foi aquela coisa horrorosa que, por exemplo, com todo respeito, mas o Lloyd foi muito mal no jogo, entrou muito perdido, então o Nuno já viu mais adaptado ao jogo. O Ryan, eu acho que não fez também uma boa partida, mas é um cara que eu apostaria, continuaria apostando ali naquela ponta, então acho que por a chegada dessas opções ou a falta delas, a gente está chegando numa espinha dorsal, mas ainda falta muito futebol para o Vasco, ainda mais quando o Vasco entra para jogar contra um time que é melhor tecnicamente que a gente. Tudo bem, a gente estreia contra o Santos, que tem suas peças boas, mas também é um time bem medíocre ali, na minha opinião, claro, e eu fico muito curioso para saber como é que o Vasco vai se portar. Eu acho que, no final, o mais positivo disso tudo são esses 20 dias sem jogo. Para o Carille pensar, botar a cabeça no lugar e ter um elenco para trabalhar, dar ritmo de jogo para os jogadores, porque também me incomodou muito a teimosia no Verratti ontem. Eu acho que é algo que isso não pode continuar, cara, de boa. Não pelo Verratti, que é um jogador que já fez muito por nós, né, cara? Mas você tem que saber a hora de tirar o cara, mano. Tem que saber a hora de tirar e de falar, cara, não deu certo hoje. Vamos tentar outra coisa diferente, a gente precisa ganhar. Então, eu acho que pro resto da temporada não pode ser assim, cara. E o que tu acha também? Eu quero saber, não vai fugir dessa pergunta, não. Não, você falou sobre o Verratti, eu fiquei pensando assim, cara, a gente há muito tempo quer testar um pouco mais o Ryan como centroavante, acabou que a gente perdeu esse tempo por conta do Sul-Americano, onde o Ryan ficou muito tempo fora, mas eu gostaria de ter visto ao longo do Campeonato Carioca o Ryan sendo testado em mais oportunidades, né? Na última partida, ele jogou durante contra o Nova Iguaçu, né? Ele jogou durante um pequeno período ali de centroavante, eu gostaria de ter visto mais. Eu acho que o Campeonato Carioca foi importante para escancarar as dificuldades que o Vasco vai ter, os pontos que precisam ser melhorados. Felizmente, eu acho que o Carille conseguiu identificar alguns deles, né? Pelo menos pelo que parece nas coletivas. Cabe ele agora solucionar. A gente viu como é um time muito fragilizado psicologicamente. O Carille, que é um treinador que tem como grande característica uma solidez defensiva, não conseguiu implementar isso ao longo do Campeonato Carioca. Eu acho que ele também identificou isso e precisa, ao longo desses 20 dias, trabalhar nessa questão. Algo que a gente consegue também levar no Campeonato Carioca é a dificuldade do Vasco de atuar sem pontas. Acho que atualmente a gente não consegue desenhar esse time do Vasco sem os pontas. A gente terminou 2024 com uma formação assim, com 3 volantes, 2 atacantes, no caso era Alex Teixeira e Verratti. Deu certo ali nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas a gente viu que não, eu acho que a longo prazo não daria certo. Assim, é um time extremamente lento. Oi? Não valoriza os jogadores, eu acho. Que a gente tem. É um time extremamente lento, é uma formação que dificulta ainda mais o Verratti, assim. Então eu acho que é isso, cara. A gente consegue levar o que não se deve fazer, né? Eu acho que isso é importante. Os pontos positivos vão ficar a par desses 20 dias de trabalho do Carille. Contra o Santos em São Januário, de verdade, eu acredito que o Vasco tem capacidade de vencer. Eu acho que a chegada do Nuno dá uma esperança. Outro ponto que a gente tinha de expectativa ao longo do Campeonato Carioca era uma crescente, talvez de Payet e Coutinho. Eu acho que o Payet, de fato, esse Campeonato Carioca de 2025 serviu para a torcida de vez perder a paciência com ele. O lado do Coutinho, eu acho que nos últimos jogos ele estava evoluindo o nível de jogo dele, mas aí a gente tem uma quebra agora com essa questão física, a gente não sabe a gravidade, mas querendo ou não já quebra sequência de treinamentos dele. Mas é isso, cara. Eu acho que o Vasco tem capacidade para vencer o Santos no Campeonato Brasileiro. O Carille tem que melhorar em alguns quesitos. Isso ficou claro aí ao longo do Campeonato Carioca, né? Cara, com certeza. E a questão do Coutinho, cara, para mim, para finalizar, é uma coisa muito triste, porque é um jogador, como você disse, cara, ele estava conquistando esse espaço, tinha acabado de fazer talvez uma das... Tudo bem, contra o Nova Iguaçu, mas talvez uma das melhores partidas... a melhor partida dele com a camisa do Vasco, estava muito à vontade no campo. E, cara, querendo ou não, por mais que, como eu disse, tenha sido o Nova Iguaçu, é uma coisa que te dá confiança. Ele fez bons lances contra o Flamengo. Eu acho que ele teve bons relances de jogo contra o Flamengo. Mas é aquilo, né, cara? O Flamengo vai anular o jogador, por mais que ele esteja numa fase boa, numa fase ruim, sabe da capacidade dele. Então vai anular, vai dificultar. Ele não teve tanto a bola contra o jogo contra o Nova Iguaçu, mas essa questão física, cara, a questão muscular dele
vem preocupando demais. Disponibilidade também é qualidade, né, cara? Mas enfim, é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido aí o vídeo. Vamos ficar na expectativa de tudo que vai acontecer, treinamentos, de repente um jogo treino. A gente vai atualizando vocês aqui nos vídeos, nas lives. Então, como já Pedir disse... pro pessoal comentar, né? Comentar a avaliação do Campeonato Carioca, né? Por favor, comentem. Eu sempre esqueço de pedir essa interação que vocês, Gustavo, lembram muito bem. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês mudariam alguma coisa, o que vocês têm para falar do Carille até o início do Campeonato Carioca, que devem ser coisas maravilhosas. Mas é isso. Se inscrevam, ativem o sininho, deem um like. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.